Vamos dar início ao estudo dos síndromes medulares. Inicialmente, devemos reconhecer os elementos anatômicos vinculados ao cordão medular. No aspecto posterior da medula, nós temos as colunas dorsais, constituídas pelo fascículo graxo e cuneiforme, que juntos são responsáveis pelo sistema radículo-cordonal posterior, cujas principais funções são a sensibilidade vibratória, a artrocinética, a propriocepção, assim como o tato epicrítico. No aspecto medial da medula, nós temos o trato córtico-espinal lateral, relacionado à motricidade, um trato descendente, e no aspecto anterior da medula, o trato espinotalâmico anterior e lateral, que está relacionado à sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Do ponto de vista tátil, é o tato protopático. Reconhecendo as funções e atribuições desses diferentes tratos, podemos, a partir do quadro clínico, deduzir qual é o segmento envolvido e a topografia da lesão, para então chegarmos à etiologia. Desta forma, temos 5 grandes síndromes medulares, classificados a partir da topografia da lesão. O síndrome medular posterior, relacionado ao sistema radículo-cordonal posterior, síndrome medular central, pegando tanto o trato córtico-espinhal como a decussação do trato espinotalâmico no aspecto central da medula, o síndrome medular anterior, que envolve primordialmente o trato espinotalâmico, mas também pode ter comprometimento do trato córtico-espinhal, o síndrome medular transverso, em que todos os tratos são lesados, como acontece num trauma raquimedular grave, e o síndrome de Brown-Séquard, que está relacionado à hemissecção da medula, com envolvimento do trato espinotalâmico, córtico-espinhal e sistema radículo-cordonal posterior, todos ipsilaterais à lesão. Vamos então ver mais a miúdo o síndrome medular posterior. Como esse trato está relacionado à sensibilidade artrocinética e à percepção, portanto, do nosso corpo em relação ao espaço, tende a haver a presença de uma ataxia sensitiva, caracterizada por uma disbasia ataxotalonante com aumento da base de sustentação, e invariavelmente a prova de Romberg é positiva, ou seja, fechando seus olhos do paciente, a coordenação fica pior. A hipotonia é muito evidente, inclusive com presença de reflexos pendulares, podendo acontecer a abolição dos reflexos profundos. Na maioria das vezes os pesquisados aqui seriam o patelar e o aquileu, com a abolição das modalidades sensitivas vinculadas, em especial a vibratória, que é a mais fácil de ser pesquisada. Causas relacionadas ao medular posterior, o clássico é sífilis terciária, levando um tabes dorsalis, ou uma degeneração combinada subaguda de medula, como nós encontramos em pacientes etilistas ou naqueles com anemia perniciosa, e mais raramente, por exemplo, a ataxia de Friedreich. Aqui nós observamos uma imagem com o cordão posterior da medula, fascículo graxo e cuneiforme, íntegros aparentemente. E já nessa próxima imagem nós temos um paciente com sífilis terciária em um corte transversal de medula corado com sais de prata, mostrando que no cordão posterior a prata não se impregna porque houve lesão mielínica naquele segmento pela infecção. E é um paciente que seguramente tem um síndrome medular posterior. Degeneração combinada subaguda de medula pode ser visto aqui com várias áreas de desmielinização, comprometendo igualmente o cordão posterior e o trato córtico-espinhal. Então nós temos um síndrome combinado de cordão posterior com fascículo graxo e cuneiforme.
uma vacuolização do segmento lesado em um paciente com anemia perniciosa, por exemplo, ou por uma outra etiologia na qual haja deficiência de vitamina B12, que é a causa da degeneração combinada subaguda de medula, em última análise. E aí um paciente pálido, um outro ali mostrando uma língua com uma glossite, coisas que nós podemos observar em pessoas que apresentam anemia perniciosa, em decorrência da presença de anticorpo antifator intrínseco de Castle, que impede que a vitamina B12 seja absorvida no sistema digestório, levando consequentemente a uma anemia megaloblástica difícil de tratar por vezes. O síndrome medular central, por sua vez, se caracteriza por uma lesão centromedular, que pode levar a uma fraqueza de neurônio motor inferior em membros superiores, quando essa lesão está localizada no segmento cervical baixo, e uma fraqueza de membros inferiores com espasticidade simultaneamente. Por quê? Se você lesa a medula no segmento cervical baixo, você está lesando as fibras do neurônio motor inferior, que vão para os membros superiores, e as fibras do neurônio motor superior, que vão para os membros inferiores. Portanto, se tem de forma combinada um síndrome de neurônio motor superior e inferior em um mesmo paciente às custas de uma lesão localizada na região cervical baixa. Isso pode acontecer, por exemplo, em estenose de canal. A dor tende a ser muito importante, com perda sensitiva espinotalâmica, alterações vesicais, e dentre as várias causas, trauma raquimedular, seringomielia, por exemplo, seriam possibilidades a serem consideradas. A seringomielia se caracteriza pela presença de cavidade repleta de líquor no aspecto central da medula, em extensão ao canal de Epêndima, podendo fazer esse tipo de comprometimento. Aí uma cavidade seringomiélica lateralizada, duas cavidades comprometendo o aspecto central e lateral da medula, podendo levar a um síndrome medular central. A perda motora se caracteriza por atrofia muscular em membros superiores, quando isso acontece, pois é uma lesão de neurônio motor inferior que nós temos ali. Uma escápula alada, decorrente da mesma situação, lesão de neurônio motor inferior, geralmente em segmento cervical baixo. Podendo ter inclusive uma síndrome de Claude Bernard Horner associado, quando compromete-se o neurônio descendente, que vai fazer a sua sinapse no núcleo ciliespinal de Budd em C8T1. Então, ipsilateralmente, podemos ter uma síndrome de Claude Bernard Horner. Tumores medulares no aspecto central podem fazer um quadro semelhante. E a estenose de canal, mais comum na população idosa, em que nós temos também, geralmente em C5, C6, C6, C7, a estenose do canal com uma mielopatia compressiva, levando também a esse síndrome combinado de neurônio motor inferior nos membros superiores e neurônio motor superior nos membros inferiores. Aí uma compressão medular extrínseca. E aí temos uma imagem mostrando o que aconteceria numa lesão cervical alta. Lesou C3, C2, C3 é uma tetraplegia com uma hiperreflexia difusa e uma perda sensitiva abaixo do nível da lesão. Se for uma lesão medular cervical baixa, como seria C5, C6, C6, C7, nós vamos ter uma fraqueza de neurônio motor inferior nos membros superiores e fraqueza de neurônio motor superior nos membros inferiores. Reflexos de membros superiores estão abolidos, porque é um síndrome de neurônio motor inferior, e estão aumentados nos membros inferiores. A sensibilidade está comprometida abaixo do nível da lesão, temos nível sensitivo nesse tipo de lesão. Eis aí a manifestação de uma lesão medular cervical baixa com bastante atrofia muscular. E avaliando os seus reflexos desse paciente, seguramente ele vai ter uma hipo ou uma arreflexia de membros superiores presente igualmente.
Era isso que nós tínhamos por enquanto a falar e vamos dar sequência desse tópico em um outro vídeo logo a seguir.